vamos falar hoje sobre o melhor jeito de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. A cada aula eu procuro tirar uma venda dos olhos de vocês para que você possa enxergar porque isso é possível para você. Mesmo que hoje você esteja sem dinheiro para nada, mesmo que hoje o seu salário caia na conta, o banco pega tudo e não te sobra nada, muitas vezes até para passar o básico ali do mês, para pagar um básico do mês, mesmo que você esteja com todo tipo de dívida, cartão de crédito, negativo da conta, consignado, dívida com pessoa, dívida com agiota, não importa, qualquer tipo de dívida. Então eu tô te preparando para que você entenda que, independente do quão complicado o seu caso seja, você também pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu tô muito feliz. Nós vamos falar hoje sobre o melhor jeito para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, que é negociando. Ah, Daj, isso é óbvio. Será? Quando as pessoas me procuram aqui nas redes sociais e elas me mandam mensagem, elas sempre falam assim, puxa, eu já tentei negociar, Daj, o banco tal é ruim, ele não negocia. E desde que o mundo é mundo, vocês vão entender por que eu tô falando isso com tanta firmeza, desde que mundo é mundo, desde que o mundo é mundo, negociar é uma boa forma de acabar uma guerra, né? Fazer um acordo de paz é melhor do que uma guerra onde todo mundo se machuca, onde todo mundo perde. E quando eu falo de negociação, eu procuro sempre explicar sobre esse terceiro pilar. Então, a metodologia que eu desenvolvi, que é o método Mais Dinheiro Zero Dívida, ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é a clareza do que você está acontecendo com você, de onde você está, para onde você quer ir. O segundo pilar é a preparação, se preparar para uma negociação, se preparar para não aceitar coisas que vão ser boas só para o banco e não para você, se preparar para uma conversa poderosa com o credor, que é o banco, às vezes uma financeira, ou às vezes até mesmo um parente, um agiota, um imposto, uma escola, um condomínio. Tem tantos tipos de dívida, dívida não é tudo igual. E para que só depois de passar pela etapa de clareza e preparação você possa iniciar uma negociação. E é muito comum que, principalmente com o advento da internet, as pessoas confundam se livrar das dívidas com dar o calote. Poucas coisas tiram eu e a minha equipe do sério do que quando a gente vê pessoas falando assim, é só dar o calote e deixa a dívida caducar. E na boa, eu entendo que algumas pessoas às vezes falem isso até sem malícia, sabe? Mas, não é o que a gente faz aqui, sabe? Uma coisa que é muito legal comentar com vocês é que eu conto sempre que eu vim de uma família que teve problemas financeiros. E há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu tive a oportunidade de ajudar a minha mãe a liquidar uma dívida que ela tinha há 15 anos, caducada. Dívida não caduca. Essa dívida pode até não estar sujando o seu nome no Serasa, pode até não sujar o seu nome no Serasa, no SPC, depois de 5 anos, mas essa dívida vai estar ali para sempre, te impedindo de ter uma casa, te impedindo de ter um carro, te impedindo de ter um cartão. E a minha mãe falava assim, Daj, eu não sei porquê, mas o banco não aprova um cartão para mim. Eu falei, mãe, senta aqui, deixa eu olhar aqui sua ficha cadastral. Eu falei, mãe, que bagaça é essa aqui? 15 anos atrás, no Banco do Brasil, tá aqui na sua ficha cadastral. Ela, filha, não tenho a menor ideia. Aí a gente foi atrás para ver tal e fez a negociação. Era uma dívida que meu pai tinha deixado caducar, literalmente falando. Então, assim, se você tá procurando um esqueminha, sabe, para deixar caducar dívida, cara, meu conteúdo não é para você. Mas verdadeiramente falando, eu sei que a galera que tá aqui não tá procurando isso. Que a galera que tá aqui tá procurando pagar. Principalmente pagar pelo valor justo e ter paz. Deitar a cabeça no travesseiro e falar, eu paguei o que eu devia. Eu paguei o que eu devia. O que eu devia, eu paguei pelo valor justo. E agora eu tô em paz. E agora meu dinheiro sobra. E agora eu tô livre das dívidas. É sobre essa oportunidade que eu falo aqui. Não sobre dar o calote. E tem muitas pessoas também que não entendem muito, assim, o universo de negociação de dívida. E é para isso que eu existo, né? Eu sempre falo que é para isso que eu existo. Então, assim, por mais que até hoje você tenha procurado o banco, tenha tentado negociar de alguma forma, mas você não teve sucesso, né? Ou seja, você chegou a procurar o banco, chegou a fazer uma negociação e não teve sucesso, é você entender que, apesar de que algumas vezes você tentou negociar e não conseguiu um sim que você buscava,
negociar ainda é a melhor forma de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. E quando eu falo que não é dar um calote, eu também quero dizer que não é brigar. Por mais que eu fale, né, que eu sou especialista em ataque às dívidas, negociação e conflito são duas coisas totalmente diferentes. E uma das coisas que eu falo muito para as pessoas é que, você quer procurar um advogado para entrar na justiça? Cara, você já tentou negociar? Por que você vai para uma briga judicial, entregar a sua mão na mão de bandeja para uma outra pessoa decidir? É quase que assinar um atestado de incompetência de negociação. E eu entendo que muitas pessoas fazem isso na tentativa de achar que vai vir uma pílula mágica, uma lei que não existe, vai resolver todos os seus problemas financeiros, mas no nosso país, o combinado é bem claro. Leva para a justiça conflitos que não foram possíveis resolver amigavelmente. Será que você já tentou de todas as formas resolver suas dívidas amigavelmente? Eu acho pouco provável, porque realmente negociação de dívida, que é o que a gente vai falar aqui, é um caminho que é um caminho para cada pessoa, porque cada pessoa tem uma quantidade de dívidas, quantidade de cartões, nível de endividamento, ou seja, varia de cada caso, mas eu afirmo categoricamente, por ter vivido minha vida dentro do banco, por já ter ajudado dezenas, centenas de pessoas nesse caminho, que negociar ainda é o melhor caminho. E isso não significa que seja fácil. E isso não significa que você vai falar 3 palavrinhas mágicas e vão aceitar a negociação. Mas significa que ainda é o melhor caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E aí vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Daji, por que você falou para mim que negociar é o melhor jeito? Vamos construir uma linha de raciocínio juntos aqui. Dívida, independente do tipo, tá? Se é cartão, se é limite, se é empréstimo, se é financiamento de casa, carro, dívida tem 3 ingredientes. O valor que foi pego emprestado, seja através de uma compra no cartão de crédito, de um débito no cartão do limite, seja de um empréstimo, existe o valor que foi emprestado, é o elemento número 1. O elemento número 2 é o juro que foi combinado, seja o cartão que é 0 de juros se você pagar em dia, ou se você atrasar tem o juro que foi combinado, se você pagar o mínimo, o juro que foi combinado, se você parcelar o juro que foi combinado, ou seja, toda a dívida tem esse segundo ingrediente chamado juro. E toda dívida tem um terceiro ingrediente chamado prazo. Então, todas as vezes que você faz qualquer operação de crédito, ou seja, empréstimo, cartão, qualquer coisa que envolve você e o banco, sempre vão existir esses 3 ingredientes. E de uma forma indireta, vocês fizeram uma negociação para que o limite fosse contratado, para que o empréstimo fosse concedido, para que a casa fosse financiada. E é muito maluco que as pessoas não percebem que, no momento que nós estamos todos amigos e todos felizes, é tudo tão rápido, tudo tão fácil. O gerente liga aqui e fala assim: oi Charlene, oi Kaline, deixa eu te falar, tem um empréstimo liberado para você aqui, menina, cobre seu cheque especial 24 vezes de 2,29. Se quiser, você não precisa nem vir na agência, eu vou colocar aqui para você, você vai aí no aplicativo e assina eletronicamente. Amiga, obrigada, então tá. Pronto, e aí a pessoa dá o li, aceita e concorda e não leu porcaria nenhuma. E o que isso tem a ver com negociação? A partir do momento que cai uma ficha para você de que a dívida que você fez, houve uma negociação para que você adquirisse essa dívida, contratasse esse cartão, contratasse esse empréstimo, por que na hora de reduzir um juro, repactuar um prazo, recombinar um prazo, repactuar um juro, reduzir um juro, não pode haver uma negociação? E aí você começa a falar assim, caraca, é verdade, né? Por que na hora de vender, na hora de emprestar, o banco é tão legal? E por que na hora que eu me enrolo financeiramente, eu tenho que virar de pernas pro ar e é impossível? Não tá tendo essa opção senhora, que é a resposta que os gerentes dão quando você vai lá.
Então, quando você simplesmente se coloca nessa posição de desigualdade, de dizer, putz, agora eu já assinei o contrato, ferrou, não tem mais o que fazer. É literalmente você agora, me ouvindo, entender que se você quer começar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, é entender que a mesma negociação que foi feita na hora de contratar o empréstimo, ela está em cima da mesa na hora de resolver qualquer conflito que vocês vão ter. Por isso que eu afirmo categoricamente que negociar é a melhor forma de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Qual que é a fichinha que eu quero que caia agora com isso que eu acabei de falar? Caraca, realmente, quando o banco foi me conceder dinheiro, ele negociou comigo. Alguém ligou para você e falou assim, ô Viana, ô Ribeiro, Cleia, tem um cartão aprovado para você? Ou então falou para Cela Santiago, para Ribeiro Cleia, que acabou de me seguir, inclusive, falou assim, olha, eu vi aqui que você é funcionária da prefeitura aqui de Belo Horizonte, prefeitura de Belo Horizonte é ótimo, né? A prefeitura aqui de Dores do Indaiá, vamos colocar aqui, e agora a folha de Dores, né, aqui do governo de Minas, veio aqui pro Itaú. Vamos abrir sua conta? Ou seja, ela estava te concedendo um crédito, um produto, te chamando para conversar e para assinar um documento. Por que isso é tão fácil na hora que você vai contratar algo e na hora que você vai negociar? E isso parece ser um bicho de sete cabeças. Então, realmente, é muito mais fácil casar do que separar. Então, assim, é muito mais fácil casar do que divorciar. Mas é importante que você entenda que existe um processo para casar e um processo para separar. Existem caminhos, né? E aí, quando a gente começa a entender isso, você tá pronto para entender o seguinte. Deixa eu pegar minha água, peraí. Qual é, Dágio, o melhor momento para começar uma negociação? Vamos lá. Eu percebi esses dias que teve dias que eu não tomei um copo de água. Aí eu tô tentando tomar mais água hoje. Tá difícil, mas tô tentando. Vamos lá. O melhor momento para você negociar uma dívida, quebrando inclusive a tese dos caloteiros que acha que é só deixar de pagar, porque pra mim quem quer deixar de pagar o banco e não quer pagar nada chama caloteiro, tá? É o nome que eu falo, mas graças a Deus essas pessoas não me seguem, e elas não iam me seguir mesmo porque eu falo logo pra elas ir embora, né? Mas o melhor momento pra você entrar numa negociação com o banco é antes de você atrasar. Quando eu falo isso, o povo fica louco. Eu falo assim, cara, se eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico para vocês. Aqui a gente trabalha aqui junto, né? Trabalha aqui todo mundo no escritório. Cara, melhor momento para eu resolver e alinhar alguma coisa com o pessoal do financeiro é antes de estourar uma bomba. É eu falar pro pessoal pessoal do financeiro, tal pessoa pediu 10 dias de prazo a mais para pagar o boleto, do que a pessoa tá um dia em atraso e eu, fulano, você não pagou. Então, assim, é muito melhor eu procurar, eu começar a resolver os meus problemas financeiros antes de atrasar do que depois de atrasar. Então, se eu pudesse responder essa pergunta de forma categórica, o melhor momento para negociar uma dívida é antes dela virar um problema. Então, se hoje você tá usando o cheque especial, mas tá pagando, tá usando o cartão de crédito, tá arrancando couro para conseguir cobrir o cartão, cara, que bom que você tá se matando, que bom que dá para negociar agora. Você não atrasou ainda? Ok, beleza. É bom que você vai poder negociar a partir de agora. E isso quebra uma crença que existe de que o banco só negocia quando tá em atraso. Isso é verdade? Cara, isso é a verdade que o gerente fala pra mandar você embora. Então, isso não é uma verdade. Porque se eu fosse pegar uma ficha de um cliente e falar assim, ó, o empréstimo do fulano vence dia 10. Dia 1º, fulano entrou em contato e começou uma negociação. Pô, 10 dias antes de vencer, ele tá conversando com a gente. Pô, Dagi, mas aí você tá falando isso, eu fiquei até triste agora, eu já atrasei. O segundo melhor momento pra você, que já deixou atrasar, é ontem. É ontem, literalmente falando. E como ontem já passou, é hoje. Então, não existe esse mito de que tem que deixar atrasar para o banco negociar. É claro que existe uma convenção que, inclusive, se você entrar lá no site do Banco Central, você vai descobrir que existem níveis de cobrança e quando o banco, né, você deixa de pagar, o banco entra no sinal vermelho. Opa, vou levar um calote. E aí ele intensifica a cobrança. Então, o banco, quando a pessoa entra em atraso, o que ele
ele faz é intensificar a cobrança. Pra que eu vou ficar ligando pra quem tá em dia? Vou ligar pra Nalva e vou falar assim: oi, Nalva querida, tô te ligando pra te dar os parabéns porque você parcelou a sua fatura do cartão. Te amo, parabéns. Cara, nenhum banco vai fazer isso. Ele te liga quando, tipo assim, oi, Grazi, um beijo. Ele te liga quando fala assim: ô, Natália, você não pagou aqui a fatura do cartão, o que aconteceu? Caiu um terremoto aí na sua casa? Que dia que você vai estar pagando, senhora? Aí ele te liga. Então, por conta, isso é um mito, tá? É um mito a respeito de se livrar das dívidas e fazer dinheiro sobrar. As pessoas falarem, só dá pra negociar com o banco quando atrasa. Então, assim, existe técnica de negociação para quem está em dia, existe técnica de negociação para quem está em atraso. E sim, são técnicas diferentes. Mas quando a gente vai derrubando os mitos, lembra que eu falei que eu estou tirando venda dos olhos de vocês? Você vai derrubando os mitos, a coisa vai começando a fazer sentido e você vai falar assim, tá, eu entendi. Então assim, eu entendi que se eu estou em dia, eu não preciso esperar atrasar para começar a negociar, posso começar agora. Se eu estou em atraso, eu também preciso começar agora e posso começar agora. E ou outro não vai me fazer conseguir mais rápido ou mais lento. Não é o estar em dia ou em atraso que vai fazer com que você chegue no resultado mais rápido ou não. O que realmente faz diferença numa técnica de negociação é você conhecer a sua situação e estar preparado e munido para conseguir uma boa negociação. E é isso que eu quero começar a falar aqui para vocês agora. Vamos lá. Dagi, o que eu preciso para fazer uma negociação? Será que eu preciso fazer um empréstimo para conseguir fazer uma proposta para pagar à vista? Cara, a quantidade de gente que acha que precisa de mais dinheiro para se livrar das dívidas é muito grande. Sabe por que eu sei disso? Porque eu pensava assim. Eu pensava assim, cara, não tem outro jeito de eu resolver essas dívidas. O único jeito é eu fazer um empréstimo, pago tudo e junto numa parcela só. Ou então eu chego lá e faço uma proposta para o banco para eu pagar à vista. E por que eu pensava assim, mesmo trabalhando dentro do banco? Porque eu era gerente e as pessoas iam lá, falar comigo e eu falava, que dá para fazer pagar de trás para frente, porque eu era gerente, eu tava lá para fazer o banco ganhar dinheiro. Falei sobre isso hoje de manhã. Você não precisa ir atrás de mais empréstimos, ir atrás de mais dinheiro para negociar uma dívida. E o porquê disso é até simples de entender. Quando você foi lá pegar um empréstimo para o banco, um empréstimo pessoal, você teve que dar garantia para o banco? Você teve que falar para ele, eu tenho 10 mil aqui na conta, me empresta mais 10? Não, você foi lá e falou, oi, meu nome é Rose, eu quero um empréstimo, tem como me emprestar? Tem, Rose, tá aqui, 10 mil de cartão de crédito, tá aqui, 10 mil de CDC salário, só me dá seu salário de garantia para poder descontar 30%. Então, assim, basicamente, você para ir numa negociação, você não precisa ir com uma mala de dinheiro. Às vezes eu acho que as pessoas têm isso na cabeça, que elas têm que pegar uma mala de dinheiro e ir lá negociar. E por quê? Porque eu fiz isso. Hoje eu estava até me lembrando desse fato. Quando eu saí do HSBC e fui pro Santander. Por quê? Porque eu estava atolada em dívida e eu achava que eu precisava ganhar mais, que meu problema era que eu ganhava pouco e que eu não dava para pagar aquele empréstimo com o pouco que eu ganhava. E aí eu fiquei caçando jeito de conseguir ser chamada por outro banco. Quando saiu o meu convite pro Santander, fiz um acordo com a HSBC, eu estava com um cheque administrativo na mão e eu fui falar com o meu gerente. Presta atenção no que eu tô falando pra vocês. Eu era gerente de banco, eu era gerente Premier na época, mas o meu gerente ficava em outra agência. Eu fui lá na minha agência e falei, e aí, fulano? Fulano era meu colega, gente boa pra caramba. Ô, fulano, eu saí do banco agora, fiz um acerto lá com o pessoal lá do RH, porque eu pedi demissão na época, né? E aí eu consegui um dinheiro, cara, faz uma renegociação pra mim, porque aí pelo menos diminui o juro, e aí vai dar pra pagar tudo, né, esses 60 mil reais. Meu colega olhou pra mim, lembro como se fosse hoje, no HSBC tinha umas cadeiras grandes, ele falou assim, Dagiele, você já trabalhou aqui, né, você tá ligada que não dá, né, cara, o que dá pra você fazer, pra você pegar esse dinheiro aí, eu quito as parcelas de trás pra frente. E eu não tava bem, né, galera? Eu tava com a minha autoestima lá no cu do mundo, me sentindo a pior pessoa do mundo, mesmo tendo sido, entre aspas, né, promovida, porque eu fui para outro banco ganhando mais.
E, cara, quanto foi humilhante, sabe? Aquela situação de conversar com aquele cara e ele me falar, me tratar daquele jeito. E eu só falei, cara, beleza, amortiza aí as parcelas, né? Que aí eu falei pra ele só quitar as parcelas. E eu ainda fiquei devendo do meu empréstimo gigantesco 18 parcelas. Então, assim, eu também pensava isso, que eu precisava de mais dinheiro. Eu não sabia negociar. E eu era gerente de banco. E eu bato sempre nessa tecla para vocês que gerente de banco não entende nada de negociação de dívida, que papel de gerente de banco é vender produto, que papel de gerente de banco é vender seguro, é vender conta. A área de negociação do banco não tem nada a ver com a agência, fica em outro lugar, muitas vezes em outra cidade. E eu bato nessa tecla aqui porque você não precisa levar uma mala de dinheiro, conseguir mais um empréstimo, você não precisa pagar à vista. Da mesma forma, quando você foi lá fazer um empréstimo, foi pegar um cartão, o banco não te exigiu que você tivesse uma mansão para dar de garantia para ele. Então, é compreensível as pessoas acharem que elas precisam pagar à vista, por quê? Foi o que o gerente falou para mim quando eu estava no lugar de vocês. Então, aí você abandona mais esse mito a respeito de negociação de dívida. Aí tem a galera, né, eu já falei disso aqui, mas eu vou frisar, a galera do eu não tenho nada atrasado, o banco não vai negociar. O gerente não vai mesmo, tá? Nem o 4004. Não vai. Nenhuma central, nenhum 4004, nenhum gerente de banco vai fazer negociação mesmo para quem está em dia. Isso é verdade. A questão é que você, conhecendo o seu caso, entendendo quais são os contratos da sua dívida, qual é a taxa de juro, qual é o tipo da sua dívida, qual é o valor que você pegou emprestado, em qual modalidade, quantas parcelas você já pagou, é tabela saque ou é tabela saque ou é tabela price? Esse empréstimo, ele tem uma amortização decrescente ou crescente? Com essas informações, você vai começando a entender que estar em dia ou estar em atraso é sim um fator importante de uma negociação, mas não é o fator decisivo para uma negociação acontecer ou não. E de novo, eu volto aqui, quando eu tô falando, muitas vezes as pessoas não me escutam, elas ficam assim pensando, tá, pera, tudo que eu estou falando é tirando venda dos olhos de vocês para vocês pararem de cometerem esses erros que estão impedindo vocês de se livrarem das dívidas. Você travar porque você acha que tem que estar em atraso para negociar é um erro. Você travar porque você acha que você precisa de um empréstimo para ir lá no banco e pagar à vista é um erro. E esses erros vão fazendo com que vocês vão se afundando cada vez mais nas dívidas e continuando vivendo uma vida onde o salário não sobra, onde o banco pega todo o salário, onde você não dorme mais, onde você não tem mais paz, onde você começa a ficar enlouquecido para saber o que mais você tem que fazer para se livrar das dívidas. E será que um dia isso vai acontecer ou só um milagre? E ao passo que você vai tirando essas mentiras que enfiaram na sua cabeça, seja o gerente, seja até mesmo você viu em algum lugar por aí, você vai ganhando mais força para dar os seus próximos passos. Qual que é outra coisa que trava as pessoas de conseguir uma negociação? Porque assim, Daj, essa sua aluna aí, a Silvana, ela conseguiu porque, sei lá, o banco dela não é igual ao meu, porque o meu banco não negocia, o meu banco é osso duro de roer, eu não vou conseguir negociar. É a famosa síndrome do floquinho de neve, é a pessoa achar assim, não, cara, meu caso, cara, a galera aqui é o povo aí que é de boa, o meu caso é diferente. Minha cooperativa, ou é o BRB, ou é o Banrisul, ou é o Cicobi, ou é o Sicredi, ou o meu salário, olha lá, o meu salário não dá para receber, ou não sei o que lá, ou não sei o que lá. É sempre uma coisa assim, é possível para todo mundo, menos para mim. E eu entendo você, Você ficou praticamente sozinho. Praticamente que não só... Agora você tá aqui me ouvindo, mas é muito provável que tudo que você fez até agora, você fez totalmente sozinho. E aí você tentava fazer uma coisa, aí às vezes você vê um vídeo na internet, né? Alguém falando que conseguiu, aí você fala, cara, todo mundo consegue, menos eu, porque meu banco é muito complicado. Cara, vai tirando essas desculpas que passam na sua cabeça, porque se você for pensar de forma lógica, cara, hoje eu tenho mais de 1000 alunos. Eu já vi instituição, a última nova que eu não sabia que existia era a SP-Prev. É várias instituições e para a aplicação do método que eu desenvolvi, a instituição é irrelevante. Para mim o que importa claro que todas as instituições têm uma cultura, têm uma forma de fazer, mas o que importa cara, qual que é seu caso, qual que é sua dívida,
qual que é a sua taxa de juros, qual que é o prazo, o que você fez, a tabela price, são as informações da dívida da pessoa. Agora, a gente vai entender, né? Eu tô aqui tirando o erro, né? Tirando o erro. Agora vamos resumir o que eu falei até agora? Cara, as pessoas muitas vezes travam e não conseguem se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar porque fica tentando fazer isso sem saber quase nada da sua própria situação e sem se preparar para negociar. E eu tô batendo nessa tecla, já tem dias aqui nas nossas lives, falando para vocês. Negociação é a terceira etapa para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Tem muito a ser feito antes de uma negociação. Porque se você vai despreparado para uma guerra, você leva na cabeça. Se você vai despreparado para uma conversa, você leva na cabeça. Então, o que eu vejo que as pessoas erram é igual aqui, ó. Como é que eu faço? Primeira coisa, escuta. Escuta para você não fazer errado de novo. E aí eu quero trabalhar alguns pontos aqui com vocês, até antes de entrar, eu falo muito de um princípio que eu uso, que eu praticamente trouxe aqui para o meu trabalho para trazer para vocês. Antes de você iniciar uma negociação, você vai ter que entender o seu território, a sua situação, para desenvolver uma estratégia para o seu caso, para começar a entender o que é possível ser feito no seu caso, porque ninguém tem um caso igual ao seu. Escuta isso que eu vou te falar agora. Existem casos que são muito parecidos, que as pessoas têm quantidade de dívida parecida, mas nenhum caso é igual. Nunca é impossível duas pessoas terem a mesma característica de empréstimo. Nem que seja um dia de diferença, vai ter diferença. Se você entra, por exemplo, no site do Banco Central para ver uma taxa de juros, você vai ver que a taxa de juros varia de 7 em 7 dias. A cada 7 dias a tabela de juros do Banco Central atualiza. Então, dívida não é igual. E aí, às vezes, as pessoas vão tentar uma negociação sem se preparar e ela nem sabe, cara, qual que era a taxa de juros na época que eu fiz esse empréstimo? A minha taxa tá alta ou tá baixa? Então, é entender que o seu caso tem as especificidades do seu caso, tem as características do seu caso. E começar a ter clareza do seu caso e se preparar para negociar o seu caso é um passo que antecede a negociação. Entendendo isso, você está pronto para entender o seguinte, tem uma aula do meu método que eu bato muito nisso, né? Cara, antes de você ir brigar com alguém, você tem que conhecer quem está do outro lado. Você não vai precisar brigar com o banco, mas antes de sentar numa mesa e conversar com a outra pessoa, seja independente da figura que vai estar ali, seja uma solicitação que você vai fazer por escrito, seja uma conversa, você precisa entender quem está do outro lado. Hoje eu dei aula de manhã falando do papel do gerente. Se eu decido ir lá no gerente, porque eu quero fazer direitinho como manda o figurino, vou lá no gerente, amigavelmente, sorrindo para ele e falo, olha, eu gostaria de cancelar os débitos, as autorizações de débito da minha conta corrente e da minha conta salário, conforme a resolução 4.771 do Banco Central. O gerente vai olhar, vai fazer tela azul, porque eu, gerente, só conhecia uma resolução do Banco Central, na época, que era do pacote essencial. Eu ia fazer assim, ó, resolução, Banco Central, tela azul. Aí eu, na minha época, eu era bem esperta nesse aspecto. Eu falo assim, só um pouquinho que eu vou pedir pro meu supervisor. Nem existia supervisor. Aí eu ia lá no fundo pedir ajuda pra alguém, né, na parte de trás da agência. Falava, cara, Aí eu falava desse jeito, cara, tem uma pessoa me pedindo um negócio tal de resolução, sei lá do que, eu não sei nem o que fazer. E aí, ou alguém fazia, ou alguém falava assim, fala pra ela que isso aí é só no 4004. E aí, se, digamos, tá, a situação aqui hipotética, eu voltar e falava assim, olha, infelizmente isso aqui não faz na agência. Cara, é a pessoa assim, pera, eu me preparei pra ir pedir isso pro banco. Então, eu sei que essa pessoa só não funciona, que é um vendedor. Mas peraí, como que é seu nome? Ah, tá, você pode me dar sua matrícula para eu anotar aqui que eu vim aqui e você não consegue fazer? Porque eu sei que você é só uma funcionária, né? Muda de figura. Uma pessoa que não está preparada para uma conversa de resolver um pequenininho problema já ia falar assim, putz, grila, não dá mesmo, não tem solução, meu caso é muito... Cara, meu caso não dá, cara, fui lá... Caraca, peguei meu carro, peguei trânsito pra tentar cancelar esse tal de débito de não sei o que lá e não consegui. Putz, cara, tô lascado mesmo. E aí a pessoa deita no travesseiro e não dorme mesmo. Porque ela não se preparou. Ela não se preparou.
Uma pessoa que se prepara já reage diferente diante dessa situação. Já fala assim, cara, beleza, já peguei o nome da pessoa aqui. Cara, é só um vendedor, não vai me ajudar mesmo, tudo bem, próximo. E aí vai para um próximo passo, recorrer a uma outra hierarquia, um banco central, um PROCON da vida. Então, assim, literalmente a tua cabeça muda. Eu tava fazendo uma brincadeira aqui que eu falo muito da postura na hora de ir no banco. Cara, essa cadeira aqui, ela é gostosa pra caramba. Ela tem um encosto. Vou mostrar pra vocês porque eu fiz eu tava aqui na televisão agora há pouco fazendo um curso. Aí tava eu e meu sócio aqui, eu reclinei a cadeira. Aí, a hora de começar a live, eu falei, e aí, Marcelo, o que você acha de eu dar a live assim, ó? Vou sentar assim e ficar falando, então, gente, postura. Eu falo sobre postura na hora de sentar na cadeira. Eu falo assim, ó, você vai no banco para negociar, sua postura tem que ser diferente. O jeito que você senta na cadeira importa. E aí o povo fala, ah, Dagélia, você é louca. Você deve fumar alguma coisa. Faz o teste. Vai no banco, esparrama naquelas cadeiras grandes que tem no banco para você ver como que a sua postura muda. E isso aí, ó, psicologia explica, viu? Agora deixa eu voltar a cadeira, senão ela não volta. Pronto, voltei. Então, assim, toda a sua postura, a forma que você fala, tudo isso vai influenciar na hora de conseguir uma negociação. Inclusive, o quão seguro você está daquilo que você foi pedir. E aí, quando você entende isso, eu volto para um próximo ponto. Por exemplo, quem me acompanha aqui deve perceber que eu falo muito sobre as resoluções, sobre as regras que existem e que muitas vezes o banco não vai falar para você. Do tipo, você não vai abrir uma conta e o banco vai falar, hein, deixa eu te contar, tem um jeito aqui de você não pagar tarifa na sua conta. O banco não vai falar isso para você. E o que eu quero dizer com isso? Quando você vai fazer uma negociação, você tá mexendo com gente grande, ou seja, você tá mexendo com o banco é grande. Só que vocês têm, então, uma posição ali de um contrato entre você e o banco. Aí as pessoas normalmente querem o quê? Por que esse juro é abusivo? Por que não sei o que lá? Aí eu falo assim, cara, a pessoa fala que o juro é abusivo, mas bobear, essa pessoa nem sabe o que é um juro abusivo. Provavelmente ela não sabe, assim, que existe que nem existe uma lei específica para isso, que o existe é um entendimento a respeito de taxa, mas é porque o banco não sei o que lá. Aí ela vai brigar com o banco, mexendo numa coisa que eu chamo de ponto forte do banco, que é o quê? Não tem nenhuma lei que regulamenta juro nesse país. Então, para o banco é confortável cobrar o juro de acordo com o histórico do cliente, não é com a cara do cliente, é o histórico do cliente. E juro não é tudo igual, cada pessoa tem um juro. Se eu e o Marcelo aqui, meu sócio, fomos juntos ao banco pedir um empréstimo, o juro meu vai ser um, o dele vai ser outro. Seja por tempo de conta, por exemplo, ele tem conta na Unicred há anos, eu não tenho conta lá. Então, provavelmente, o juro que a gerente vai oferecer para ele é muito melhor do que o juro que vai oferecer para mim. E aí você vai começando a entender essas coisas. E aí eu falo, cara, qual que é o ponto fraco do banco? Qual que é o ponto fraco que eu posso? Então, você não vai mexer com o banco tentando atacar ele nos pontos fortes dele. Cara, qual que é o ponto fraco que eu tenho aqui? Então, assim, são estratégias que você vai usando ao longo do caminho que, pelo menos, eu posso falar por mim, pelo menos eu não sabia disso quando eu trabalhava dentro do banco. Então, assim, quando fala de negociação, talvez na sua cabeça até aqui estava uma ida ao banco para negociar. É um pouco mais complexo que isso, para não dizer bastante mais complexo que isso. Por quê? Cada situação é uma situação, cada caso é um caso, cada pessoa, cada coisinha é uma coisinha. E tem uma coisa que é o que eu brinco sempre aqui quando eu faço live. Cara, eu sempre falo tudo sobre os assuntos para vocês. Eu trago literalmente assim, eu falo, ó, tem isso aqui que pode acontecer, eu vou contar uma coisa para vocês. Não se ganha em toda negociação. Seria utopia eu chegar aqui para vocês e falando assim, ó, 100% das negociações vocês vão ganhar. Pode ter certeza, você tem 8 dívidas, as 8 vai dar bom. Cara, isso seria mentir para vocês. Às vezes é preciso saber entender que aquele não agora é um sim depois. E que às vezes é momento de recuar, é momento de ceder. E aconteceu isso com a minha aluna essa semana. Foi muito legal a postura dela. Eu queria que ela estivesse aqui para ela ouvir. Porque ela ficou com medo, né? Na hora ela falou, Dagi, eu tava com uma dívida, cara, a 8, 9%.
Na hora que a gerente me ofereceu para trocar de 8 por 1,5, pô, Daj, eu não sei se eu devia ter aceitado, mas, cara, ia reduzir muito o juro e eu ia tirar esse problema da minha cabeça, que era o negativo da conta. E aplicando o método, a gerente me chamou. Em 20 anos, nenhum gerente me chamou para ir no banco, me chamaram para ir lá. Eu troquei de lugar. Agora não era o banco ligando para ela, não era ela ligando para o banco pedindo pelo amor de Deus para negociar, era o banco ligando para ela. Porque ela se posicionou, porque ela entendeu o caso dela. E naquela negociação, eu, Daj, que sou um pouco mais briguenta, ia querer brigar um pouco mais, né? Mas pela paz dela, ela tomou a melhor decisão. Ela não saiu com a maior vitória que ela poderia, mas ela reduziu em 8 vezes o juro de uma dívida. Acho que tá bom, né? E acho que deu 7 vezes. Então, assim, nem sempre, não, mas eu não tô devendo 10 mil de cheque especial, eu tô devendo 9.500. Cara, quinhentinho, tá bom, né? Tá justo, né? Tá quinhentinho pros dois. Então, assim, não se ganha todas as batalhas. Isso é um entendimento importante na caminhada de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Numa lista de 10 dívidas, se você tá devendo cartão, cheque especial, consignado, cara, talvez vai ter uma dívida. Eu sempre falo que tem algumas dívidas que vai falar assim, cara, essa dívida aqui é uma dívida que eu vou ter que ter o bom senso de saber que talvez isso daqui eu não vou ganhar de primeira, que vai demorar um pouco mais, ou que eu preciso entender que isso aqui pode não ser tudo que eu queria, mas que é o melhor que eu vou conseguir para o meu cenário. Então é muito comum eu ver pessoas que têm dívidas com juro de 1,40, por exemplo, eu tenho um consignado a 1,40, e aí a pessoa consegue reduzir para 1,15. Pô, Daj, deu 6 mil de desconto. Pô, 6 mil é melhor que nada, né? O que vocês me contam? 6 mil é melhor que 0? Né? Então, é entender que nem sempre você vai ganhar, nem sempre vai ficar do jeitinho que você imaginou, mas que é possível chegar numa negociação que seja meio termo, que seja boa para os dois lados. Então, às vezes, parece que a minha bronca de banco aqui, que não vai pagar o banco, não vai pagar nada de juro, vai brigar. Cara, às vezes o melhor caminho é entrar num consenso. Né? E eu sou muito pró negociação amigável. Vamos tentar conversar. Não deu para conversar? Vamos manter a cordialidade, vamos manter a educação e assim sucessivamente. Se você tá atento, se você tá realmente prestando atenção na live, você já me viu falar de alguns elementos aqui hoje. E eu vou repetir para você. A primeira etapa do caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses é clareza. Você precisa saber tudo sobre a sua dívida. E isso não é um caminho fácil. As pessoas procrastinam porque dói, eu sei que dói, mas você não vai conseguir se preparar para uma negociação sem ter clareza da sua situação. E eu te garanto que quem está do outro lado da mesa de negociação sabe absolutamente tudo da sua vida. Tudo, até onde você gasta seu cartão. Até que você vai no mercado da esquina, ele sabe. Então, a clareza de saber, como se visão de helicóptero, eu falo isso bastante aqui. Por que o helicóptero anda baixinho? Porque aí ele consegue ver todas as ruas, assim, ele vê de cima. É visão de helicóptero, ele fala, cara, deixa eu aqui colocar no papel a minha situação. Se você decidiu ter clareza do seu caso, decidiu começar a enxergar tudo sobre o seu caso, você não quer sentar e conseguir... Quem aí quer conseguir uma negociação com o banco e se livrar de todas as dívidas e fazer o dinheiro sobrar? Quem aí quer se livrar de todas as dívidas? Se você quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, você quer ter uma negociação, você vai ter que começar entendendo o que foi que você combinou lá atrás com o banco. É isso que eu chamo de preparação. Vai ter que ter sim a força e a coragem, o comprometimento de eu vou olhar o meu contrato, eu vou brigar com esse Golias porque eu sei quem eu sou. Eu não sou minha dívida, eu não sou uma caloteira que não vai pagar a dívida e vai ficar esperando uma negociação cair do céu. Meu Deus, eu sempre falo, eu não sei como é que vive uma pessoa que o telefone toca o dia inteiro e a pessoa simplesmente vai lá e desliga. Gosto muito da mensagem que a Cosma deixou, até foi postada no meu Instagram, que ela falou, Daj, eles me ligavam e eu atendia, e eu fazia minha proposta, e eu conversava com eles porque eu não sou caloteira, eu não sou minha dívida. Algo que eu falo muito aqui,
O fato de você ter deixado uma dívida atrasar não te torna um caloteiro. O que vai te tornar um caloteiro é se você decidir que você não quer pagar. Agora, decidir o que quer pagar, decidir o que quer ter seu nome limpo de novo, para poder ter crédito bom se você quiser, para poder comprar sua casa, para poder comprar seu carro, ter nome limpo é o bom. Se você quer pagar, é exatamente para isso que eu tô aqui. E é esse comprometimento que é necessário. Começar a se preparar e entender o que é que foi que eu assinei para o banco, o que é que foi, o que eu tenho, cara? Eu tenho conta onde? Cara, cadê o contrato que eu assinei quando eu fiz esse empréstimo? Cadê o contrato que eu assinei quando eu fiz esse consignado? E essa decisão de encarar o problema entra nessa clareza de visão de helicóptero de falar, peraí, existem 60 milhões de pessoas endividadas no nosso país. Não é possível que só eu que não vou conseguir. Então você vai começar, de fato, primeiro, né? Quem tá perguntando, o que é que eu faço agora? Você se inscreveu na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, que vai acontecer do dia 4 ao dia 10 de abril? Primeira coisa que você tem que fazer é estar nesse evento. Porque ele tem data para começar e data para acabar. E depois do dia 10 de abril eu não sei quando vai ter de novo. Beleza, você se inscreveu pro evento. Hoje eu tô deixando claro para você que negociar é o melhor jeito de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Ou seja, não pagar e ficar esperando uma proposta cair do céu não vai funcionar. Ficar indo atrás de um empréstimo para tentar pagar à vista só faz mal para você, porque se você tá com dívida é muito difícil você conseguir um dinheiro emprestado. Você já tá com dívida, como é que você vai conseguir mais dinheiro emprestado para pagar a dívida? Ficar esperando o banco aceitar uma negociação perfeita também não vai funcionar. E muito menos ficar acreditando que o seu caso é muito diferente, que o Sicoob não negocia, que o Sicredi não negocia, que o BRB é impossível. Pode ser que o Banco do Brasil faz, mas o BRB não faz. A SPPrev não faz. E ficar contando essas coisas que estão deixando vocês na situação que vocês estão. E eu sei que você tenta, de um jeito ou de outro você tenta, você vai lá, você corta gasto e você muda de casa e você vai economizar no mercado e essas coisas estão dando resultado? Eu acredito que não, é por isso que vocês estão aqui. Então, entender que a negociação é a melhor forma de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar e que para você chegar lá, antes você vai ter que passar por uma clareza enorme sobre a sua situação, porque a sua situação é a sua situação, ninguém tem uma situação igual à sua, e uma preparação para entender os contratos que você assinou, as autorizações que você deu para o banco e um passo prático que você pode dar hoje é pegar uma folha de papel, vou fazer junto com vocês, tá? Vou pegar aqui uma folha, que eu roubei da Fran. Eu vivo roubando folha de você, né, Fran? Nem sei se ela tá me ouvindo, mas eu vivo roubando folha dela. Eu roubei, então eu tenho. Pegar uma folha. E eu recomendo que você escreva no topo dessa folha. No topo dessa folha. Eu vou me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Ai, Tati, isso é papo de coach, isso é papo motivacional. Funcionou pra mim. E tudo aquilo que funcionou pra mim e que funciona para os meus alunos, desde o dia que eu comecei a fazer isso aqui, eu falo para vocês que funciona. E os meus alunos escrevem numa folha de papel e inclusive botam data para isso acontecer. Porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu escrevi em dezembro de 2016, eu vou me livrar de todas as minhas dívidas. Batata. Levou tempo. Tenho certeza que para vocês pode ser muito mais rápido. É isso que eu entrego para os meus alunos. A razão de eu estar aqui fazendo tudo que eu faço por vocês é porque tudo que eu falo para vocês é porque quando eu saí do banco, eu tive a certeza que aquilo tudo que aconteceu comigo não precisava ter sido daquele jeito. Foi a ferro e fogo que eu aprendi o que era banco. Foi nos meus últimos 1 ano e 3 meses de banco, comendo pão que o diabo amassou para acabar de pagar o empréstimo que eu tinha feito, que eu descobri o que era banco. Eu precisei sair de um banco e ir para outro para acordar que banco não fazia nada para ajudar ninguém. Foi lá no Santander que eu aprendi o que era banco de verdade. Até então eu era meio iludida que banco ajudava as pessoas. E eu sei que você escrever no papel, eu não sou minha dívida, eu vou me livrar das minhas dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, faz diferença sim. Fez esse papel, você vai colocar banco por banco que você tem lá. Entrar nos extratos, Daj, não tenho acesso à minha conta. Ótimo, você tem até a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida para você providenciar acesso a essa conta. Cara, quantos empréstimos será que eu tenho? São 1? São 2? Quantos eu já paguei? Quantos eu já paguei? Eu já paguei 10? Eu já paguei 11?
né? Eu já paguei 3 parcelas, começou agora, não começou? Quanto que eu assinei esse contrato? A data de assinatura de um contrato faz muita diferença. É um ponto muito importante da preparação para o ataque às dívidas, saber o dia que você assinou o contrato. Quem aí sabe o dia que assinou o contrato do último consignado que fez, do último empréstimo que fez? Do financiamento da casa que seja. Então, assim, o dia que você fez uma dívida importa. É um detalhe que importa. Porque é a partir do dia que você assinou o contrato que você vai começar a saber se seu juro está alto ou está baixo. Então, para começar, você vai escrever nesse papel: eu vou me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E você vai começar a listar suas dívidas por nome. Não precisa fazer um bicho de 7 cabeças no começo, não. É colocar lá, Banco do Brasil, dívida tal, dívida tal, dívida tal, dívida tal. Ah, eu também tenho no Itaú, dívida tal, dívida tal, dívida tal, dívida tal. Eu tenho contrato? Sim, não. Eu tenho documento de evolução da dívida? Sim, não. E aí você vai começar a montar o que eu chamo de mapa de quitação de dívidas, que é um passo de preparação. São muitos passos para você se preparar. Como eu falei, em cada aula eu procuro trazer um que seja efetivo para que vocês possam começar. Mas uma das etapas de preparação é essa. Espero que essa live tenha ajudado vocês. Super beijo para quem está aqui no Facebook e no YouTube. E super beijo para quem está no Instagram. Até mais!